bloco que fosse fácil de fazer, porque eu quero fazer um jogo americano. Então, eu já cortei a manta do tamanho que eu preciso. Deixa eu passar a medida pra vocês. Ó, que eu vou fazer, tá? Vou fazer 41,5 por 35 ele vai ficar. Então, na verdade, vai ficar, a medida eu tô dando 41,5, vai ficar 40, eu quero que fique 40, e aqui eu botei como 36,5 aqui. Então, vai ficar 41,5, que eu vou tirar assim um pouco, vai ficar 40, e aqui na largura 36,5, que vai ficar 35. Vai se perder esse 1,5, tá? O bloco que eu escolhi foi esse bloco aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui pra vocês dar uma olhada. Aqui. Amish Block. Amish Block. Não encontrei nenhum passo a passo desenvolvido desse bloco. Ele tem uma história bem bacana por trás do Amish. Amish como é que eu vou dizer? São pessoas, um povoado, um grupo de pessoas que vivem no norte dos Estados Unidos ou no norte do Canadá. Tá? E então eu peguei o bloco que eu calculei, eu determinei 20 por 20. Ele é composto de retângulos de 2 tamanhos e de quadrados de 2 tamanhos. Aí eu calculei assim, já com a margem de costura. Então a margem que a gente vai trabalhar vai ser esses tamanhos aqui. Os retângulos maiores, tá, vão ser 11,5 por 6,5. Depois vem o retângulo menor, que é 6,5 por 4. Depois vem 2 quadrados. Um quadrado 6,5 por 6,5 e um quadrado 4 por 4. Tirando essa costura, então o primeiro bloco vai ficar 10 por 5, o quadrado vai ficar 5 por 5, o retângulo menorzinho vai ficar 5 por 2,5 e o quadradinho pequenininho 2,5 por 2,5. Então são as medidas que vão compor o bloco. O bloco é este aqui, tá? Essa parte riscada que tem aqui, ó, que tem uns riscos, é a parte escura, qualquer cor escura. E a parte que tem o Vzinho, que eu botei um Vzinho, ó, aqui, tenho aqui, é a parte clara. Então, aqui eu tenho um retângulo grande, aqui eu tenho um quadrado, um retângulo grande, um quadrado, um retângulo grande, um quadrado, um retângulo grande, um quadrado. Depois eu tenho os retângulos menores, que eu tenho um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. E depois eu tenho 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Que então são os quadradinhos pequenos, ó. 1, 2, 3, na verdade são 6, desculpa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. São 3 quadradinhos pequenos. Tá? Deixa eu dar uma conferida. Deixa eu contar direitinho aqui. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6, porque aqui ele é inteiro. Ok? Mas aí na descrição do vídeo eu coloco bem certinho as medidas de cada retângulo e de cada quadrado e a quantidade pro bloco que eu vou fazer de 20 por 20. O bloco que eu vou fazer vai ser 20 por 20. Ok? Então eu escolhi as cores vermelho e eu escolhi que é um jogo americano, são 2 peças, e eu escolhi esse aqui de frutinhas. Então acho que vai ficar bem bonito, vai ficar vermelho com as frutinhas. O vermelho eu vou colocar no forte e as frutinhas eu vou botar na cor fraca. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar todas essas peças que eu preciso, toda essa quantidade que eu preciso, ele vai ficar assim. Do retângulo grande,
são 2 na cor escura, 2 na cor clara, para cada bloco, que é esse desenho de baixo. Do quadrado, todos eles, tudo 2. 2 no escuro, 2 na clara. Todas as formas. Então, o aqui, ó. Esse já é o bloco, já é o desenho do retângulo finalizado. Então, são 4. 4 deste tamanho. 4 do quadrado. 4 do retângulo. E 6 dos quadradinhos pequenininhos. O que eu vou fazer? Eu vou cortar todos os retângulos, eu tenho que cortar nos tamanhos que são. Este aqui, que são 2 cores, eu vou cortar 2 tiras de 6,5 de 4x4, desculpa. 4x4, que é este aqui. Vou cortar 2 tiras. Uma tira deste e uma tira deste. Então, eu vou cortar 4x4, vou costurar essa tira e vou refilar em 4. Então, eu vou fazer 4 por 4. Eu vou fazer, vai ficar 4x4. Pronto. Depois eu só troco as posições. Ok? Eu vou cortar tudo e volto para mostrar para vocês. Só para mostrar para vocês que eu estou fazendo aproveitamento de tecido. Então eu estou aproveitando o máximo dos tecidos que eu tenho. E eu não tenho tecido em quantidade. Então eu estou cortando 2 retângulos aqui, que eu vou cortar 11,5 por 6,5. 11,5, fica retinho, aqui tá no 11,5. Eu preciso, ó, este daqui, aqui, e este eu vou reservar pro próximo, tá? Só fiz bem curtinho pra... Ó, guria, deixa eu virar para o lado certo. Aqui eu já cortei. As 2 tiras que eu vou cortar em quadradinhos de 4x4. Então, eu cortei 4x4, tá? 4 aqui, 4 desse. E vou costurar e depois vou cortar 4 de novo. Certo? Ó. Tá? E aqui, só pra você ter uma ideia, eu já posicionei alguns dos... Já posicionei, bateu o vento e saiu do lugar. Deixa eu colocar de novo. Ó, este é aqui, este quadradão é aqui e este aqui, tá? Ó, e ali eu já botei na manta, só posicionei pra poder ter uma ideia do que eu já cortei. Eu não cortei os vermelhos ainda, eu tenho que cortar os vermelhos ainda, mas só pra vocês terem uma ideia, tá bom? Agora eu vou costurar isso aqui, cortar o que eu preciso, para ver se eu vou precisar cortar mais alguma coisa, e venho e mostro para vocês. Ó, eu vou refilar esse lado aqui, para depois eu cortar os quadradinhos. Então, eu posiciono aqui, bem certinho, bem direitinho, só para tirar, é só uma beiradinha de nada que tem aqui, para deixar bem certinho. Ok? Então agora eu vou cortar um para vocês verem. Vou cortar um pedacinho de 4. 4. Aqui, 4 aqui. Então, posiciono aqui e posiciono no 4. Bem direitinho. Aí eu vou colocando de novo. 4. Conseguindo, deixa eu ver se eu tô conseguindo mostrar, deixa eu mostrar aqui. Ó, o 5 esse desenho aqui, o 4 está aqui, ó, 4, ó.
tá? Tá bem colocadinho aqui e bem colocadinho aqui, ok? Deixa eu colocar na câmera de novo. Aí, então, tá, cheguei pra vocês. Todos de 4. Eu não vou mostrar todo o processo, porque não tem processo, é um processo muito longo, muito demorado. Eu preciso de 8 deles. Vamos ver se eu vou ter que... Dois, três, acho que vai dar. Aí eu preciso emendar de novo. 4. E mais um. 4, bem certinho. E esse aqui, 2, 4, 8. Ok? Aí, como o desenho, deixa eu mostrar o desenho, vou ter que tirar daqui pra vocês verem. Ó, o desenho, tá? Deixa eu pegar aqui pra ficar mais fácil. Ó, esse quadradinho, ele encaixa aqui, ó, o fraco vermelho. Aí depois eu tenho de novo aqui, ó, aqui, pronto, tá na mesma proporção. Ó, aqui, ó, fraco, que é o V, e o forte. Então, vai em cima. Aqui a mesma coisa, o fraco e o vermelho. Este vai vir aqui. Aí tem mais uma aqui, ó, fraco e o forte. Ele vem aqui. E aqui eu tenho outro, o forte e o fraco. O forte e o fraco. Então, para cada bloco, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Claro que aqui eu vou ter que emendar, né? E ela vai diminuir, vai ficar com os 2,5 que ele vai ficar. 2,5 por 2,5. Tá? E aí eu preciso de mais daqui embaixo para fazer o outro lado. Ó. Aí eu preciso mais 4 para montar da mesma forma, que na verdade é isso aqui. Aqui, este vem aqui e este vem aqui. Ao contrário. É assim. Ó. Aqui. Deixa eu botar igual como tá ali. Tô segurando com uma mão a câmera. Isso aqui. Ó. Este desenho é o mesmo que está aqui. Ok? Vou continuar cortando e depois eu mostrar pra vocês. Meninas, olha, eu coloquei em cima da manta pra mostrar pra vocês que coisa mais linda. Olha, eu montei sem costura, né? Só pra vocês terem uma ideia. Porque esses pequenininhos eu vou tirar um pra vocês darem uma olhada, quer ver? Deixa eu tirar aqui pra vocês darem uma olhada. Ó, ele tá por cima, né? Porque eu vou ter que costurar. Aí, como é que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou costurar essas peças, essas partes? Eu vou costurar assim, ó. Eu vou costurar este com este com este. Aqui. Vou dobrar pra lá e vou costurar aqui. Vai dar um, né? Daí depois eu costuro este neste. E aí eu vou montando, depois este neste, porque eu vou ter que, ou eu costuro assim, ó, costuro essa linha, porque depois eu vou ter que montar isso aqui. Então eu ainda vou ver de que forma eu vou fazer, melhor forma que vai ficar isso aqui. Mas só de olhar assim eu já tô encantada. Isso aqui eu vou botar no centro do meu jogo americano. Depois eu vou continuar completando com os outros pedacinhos que eu tenho. Onde tiver vermelho eu vou botar o outro e assim por diante. Eu vou fazer aí alguma outra coisa, algum outro detalhe. Ok? Era isso por enquanto. Oi, gurias. Eu vou explicar agora como é que eu cheguei ao início do bloco, da montagem do bloco, tá? Eu peguei este aqui e emendei com vermelho, tá?
as duas, certo? Depois eu peguei este, o vermelho e este, e emendei os três. Ok? Depois eu emendei este neste. Tá? Aí virou isso, ficou isso aqui, ó. Tá? Depois eu peguei isso e emendei aqui. Virou esse bloco aqui, tá? Aí em cima ele é o contrário, né? Aí fiz a mesma coisa. Este com este, este. Emendei os dois. Aí fica assim. E depois o vermelho pra cá. E agora eu tenho que emendar este neste. Que vai dar o meu quadradão aqui grandão. Vai dar este quadrado grande. Se vocês lembrarem no começo do vídeo, eu falei que tinha que fazer quadradinhos com quadradinhos, duas tiras de quadradinhos. Até dá pra fazer esses dois aqui, ó, este com este, tá? Então eu vou precisar desse. Mas aqui eu preciso de um quadradinho sozinho e aqui eu preciso de um quadradinho sozinho. Então, depois eu vou contar direitinho e vou passar pra vocês a quantidade de dos quadradinhos, desses aqui e desses, tá? Então agora eu vou emendar este com este, tá? Tendo o cuidado de juntar aqui, ó. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho que juntar todas essas costuras umas com as outras. Essa aqui, essa aqui e essa aqui. São 3 costuras que eu tenho que juntar. Então eu tenho que juntar bem juntinho, bem bonitinho, bem bonitinho. Vou fazer e venho mostrar. Ó, gurias, eu tô com o bloco pronto. Agora eu vou virar aqui e vou botar em cima do branco, que fica mais fácil pra mostrar. Ele é assim. Ó, esse vai ser o centro do meu jogo americano. Ok? Ó. Depois eu vou tentar explicar o melhor possível para vocês como é que eu cheguei aqui. Eu não sei se foi assim a maneira mais certa de fazer, mas foi a maneira que eu fiz. Ok? Ó, meninas, ó, vou mostrar o retângulo vermelho e o coloridinho. Bem certinho. Um pé de massa. Ok? Seguradinha. E vamos devagarinho. Tá? O retângulo menorzinho de 6,5 por 4 e o quadradinho de 4 por 4. Bem certinho. Segura aqui para não ficar torta. E os 3 quadradinhos de 4 por 4. Tá? Junto aqui também. Bem bonitinho. Essa parte é uma parte que tem que ser bem feitinho, para o bloco ficar bem certinho. Senão depois vai dar sempre vai dar uma, se não fizer com calma, vai dar uma diferença. Então vamos lá. Agora eu já posso tirar da máquina. Tá? Vou lá separar isso aqui, passar e mostro pra vocês. Ó, já emendei este, tá? Que é a primeira parte. Eu vou reservar, vou deixar quietinho aqui esperando. Já emendei o retângulo com o quadradinho e já emendei os 3 quadradinhos, tá? Qual é o meu próximo passo? O meu próximo passo é o retângulo grande, esse retângulo, que é o segundo retângulo menor, o retângulo menor com o quadradinho, vou juntar com esse aqui, tá? Aí a gente tem que olhar a sequência no desenho. Então, o que eu tenho que juntar aqui? Eu tenho que juntar esse aqui, ó. Ó,
Essa costura aqui tem que estar perfeita. Ver se consigo mostrar direitinho, tá vendo? Vermelho com desenho, desenho com vermelho. Essa costura aqui tem que estar perfeita. Tombo pra cá e tombo pra cá. Ó, deixa eu abrir aqui. Bem certinho. A gente alfineta. Tá? Eu vou passar a costura aqui, de fora a fora, e volto pra mostrar. Ó, aí eu emendei. Vamos recapitular. Eu emendei o retângulo maior com o quadrado, tá? Que é a primeira partezinha lá de cima. Depois eu emendei o retângulo menor com o quadradinho e os 3 quadradinhos. Agora eu emendei este retângulo com o quadradinho com os 3 quadradinhos. Aí eu tenho que cuidar essa costura aqui, ó. Ela tá perfeita, tá vendo, ó? Ó, perfeitinha, tá? Então agora qual é o próximo passo? O próximo passo agora eu vou pegar um quadrado vermelho, vou costurar aqui. Eu vou costurar nesse lado aqui, tá? Eu tô seguindo o gráfico que eu tenho ali, então não é por minha conta, tá? Então eu vou direcionar o meu alfinete pra cá e junto eu já vou costurar esse aqui, o retângulo menor, tá? Na máquina eu ajeito bem direitinho as posições, então eu tô botando aqui pra mostrar. Então eu vou lá costurar deste lado e costurar desse. Volto pra mostrar. Ó, juntei a primeira parte com a segunda e eu vou ter que refilar porque deu essa diferençazinha, tá? Então vamos lá refilar. O que eu tenho que cuidar aqui? Eu cuido a costura do meio e a lateral, tá? Então aqui, ó, vou juntar aqui. Aqui tá certinho. Aqui também, a costura aqui também tá bem certinha e eu vou tirar essa diferençazinha aqui. Aqui também tem uma pequena diferença, muito pouquinho. Então eu junto ali, aí eu cuido aqui e cuido aqui. Tá certinho. Segura bem. Aí vou ligar aqui. É só uma bobeiradinha. Pronto. Primeira parte tá pronta, agora eu vou costurar essa parte aqui. Então eu tombo aqui, vou costurar aqui, ok? Desculpa, eu bati na câmera. Vamos recapitular então. O nosso gráfico é esse aqui. Ok? Ó, nosso gráfico é esse aqui. Tá? Um claro, um retângulo menor claro, depois os 3 quadradinhos, depois um retângulo e um quadradinho. Um quadrado claro, escuro, um retângulo escuro e o quadrado claro, que é a disposição que eu coloquei aqui, ó. O retângulo menor, os 3 quadradinhos, o retângulo quadradinho, o quadrado, o retângulo escuro e o quadrado. Qual é a ordem da sequência que tem que ser feita? O que a gente tem que fazer? Tá? Agora nós vamos fazer o contrário do que a gente começou. Eu vou emendar esses 3, reserva. Emendo esses 2, reserva. Tá? Vou emendar esses 3 aqui, vou emendar esses 2. Depois de terminar essas 2 costuras, eu vou emendar este neste. Estes 3 com estes 2. Vai virar uma coisa só. Depois eu vou emendar este aqui e este aqui. Vai virar uma peça só, tá? Depois de feito essa parte, eu emendo este com este e emendo aqui. E por último, este aqui, tá? Eu vou fazer essas costuras e mostro pra vocês. Ó, eu fiz as costuras que eu tinha que fazer, os 3 quadradinhos, tá? Reservei.
o retângulo menor com um quadradinho, o retângulo maior com um quadrado maior, tá? Agora, qual é o próximo passo desse aqui? Eu vou emendar este com este. Então, eu vou pegar os 3 quadradinhos, o retângulo e o quadradinho, e vou emendar. Tendo cuidado de... Eu tenho que sempre ter esse cuidado, ó. Então, isso aqui eu vou cuidar. Tenho que cuidar dessa costura aqui. Então, eu marco aqui. Quando chego na máquina, eu arrumo de novo, tá? Então, isso aqui fica assim, ok? Depois ele vai ficar assim. Junto, eu já vou costurar este retângulo aqui e este quadrado aqui, tá? E venho pra mostrar. Ó, fiz a costura que a gente tem que fazer. Costurei os 3 primeiros, costurei esses 2, costurei este com este neste e este neste. Agora eu vou costurar o bloco maior, essa parte, eu digo bloco, mas essa parte maior, e vou emendar aqui. Tenho que cuidar essa costura aqui. Ó, eu tenho que botar vermelho, bem certinho, ó, com vermelho. Eu alfineto aqui na mesa e levo pra máquina. Essa parte vai ficar assim, tá? Depois de costurada ela vai ficar assim. E aí vem essa parte aqui, que eu já vou levar e vou costurar também. Trago pra mostrar ele pronto. Eu vim dar mais uma dica. Eu já falei, mas sempre é bom falar. Ó, tá bem certinho as costuras. E aí sobrou um pouquinho aqui, então isso aqui eu tenho que refilar. Então antes de costurar ali, independente do... Ó, eu tenho que refilar. Então sempre tem que refilar, tirar essas diferençazinhas, que no final vai dar, ó, certo? E agora eu vou emendar aqui. Então este eu tombo, direito com direito, né? Certinho, sempre vai ser direito com direito, ó. E vou costurar aqui, tá? Já volto. Guria, sempre passar, ó. Sempre tem que dar uma passadinha, deixar, assentar a costura, amolece a costura. O trabalho depois no final fica bonito. Eu fui uma pessoa que eu brigava com ferro, não era ligada muito no ferro, eu não gostava de passar. E aí depois um trabalho que eu fiz que foi que deu problemas em função de não ter passado. Então sempre é bom passar, tá? Eu já tinha feito a primeira parte, né, a parte de cima, que é o grafo aberto, e agora a parte de baixo. Agora nós temos que unir essa parte com essa parte, tá? Essa parte é essa aqui, de cima. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa aqui é a parte de cima, essa parte aqui. E agora nós vamos montar essa parte aqui. Aí o que a gente tem que cuidar aqui? Olha quantas costuras a gente vai ter que cuidar. Tem que cuidar essa costura, essa e essa. Então isso aqui tem que ser bem alfinetadinho, costurar bem com atenção, com calma, para ficar bem certinho a costura. Eu vou fazer isso e volto para mostrar ele costurado. Ó, meninas, ó. Tá prontinho. Isso que eu refilei todo ele, né? Mesmo assim, ainda vou ter que dar mais uma refiladinha. Então eu vou pôr sempre bota na costura aqui. E vou tirar essa diferença que tem aqui nesse aqui. Opa! Deixa eu ajeitar aqui. Como tem muita costura embaixo, a régua fica meio guiãozinha. Então a gente tira a costurinha. Aqui tem uma diferença também. A gente vem aqui.
uma sujeirinha, na verdade. Ver quanto é que ficou o bloco. 21, que ainda tem que chamar de costura. E 21 que é mais de costura. Agora deixa eu cortar com essa linha da punta e vamos ver os dois. Foram feitos de... eles foram costurados de forma diferente. Ó. Deixa eu pôr na posição certa. Assim. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu aumentar aqui. Esse aqui, eu tive um pouco mais de trabalho pra costurar, porque eu não tinha feito eu não tinha raciocinado direito. Aí eu primeiro emendei tudo isso aqui junto, depois eu fui emendando parte e não ficou legal. Não é assim. Agora, olha a diferença desse aqui. As costuras estão perfeitas, ó, todas encontradinhas, tá vendo? Esse aqui, quem tem um olhar mais crítico, vai ver que tem algumas coisinhas que não estão. Eu olhando aqui, eu já vi que aqui a minha costura, ela desceu um pouquinho, porque eu vou ter que consertar aqui, tem que arrumar aqui. Então, antes de botar na manta, eu vou arrumar essa parte aqui. Mas ficou muito bonito. Ficou muito, muito bonito. Muito legal mesmo, ó. Pode ser colocado ao contrário, daí depois... Aí pode brincar com isso aqui, ó. Pode fazer do jeito que achar legal. Aí pode brincar com esse bloco. Na verdade, eu tenho isso é um bloco. Isso aqui é um bloco. As partes menores, geralmente eu chamo de célula, de pet, né? Que são os pedaços mesmo. Então, a montagem dos pets me faz um bloco. Ó, então, pode ser usado dessa forma. Ficam bonitas, ficam um desenho legal, uma mistura bacana. Tá? Era isso. Depois, quando eu montar eu fizer a montagem dele na manta acrílica, que eu for decidir como que eu vou fazer em volta, que posição eu vou botar, porque eu estava pensando, em primeiro lugar, botar no meio, botar bem centralizado aqui, assim. Aí depois eu penso assim, sabe, eu boto aqui, faço são dois jogos, né? Duas peças, melhor dizendo. De repente eu faço um pra cá e faço o outro botando pra baixo e vou completar de uma outra forma, porque eu não quero pôr assim, eu não quero por isso. Não, porque aqui eu vou ficar com essa parte aqui, ó, que eu vou ter que criar. Então, pra ficar igual os dois, assim, ou eu boto, de repente eu boto ele no meio, assim, em vez de botar em forma de coisa, e completo com as cores, dessas mesmas cores aqui. Então, isso aqui ainda tem que decidir. É uma outra parte agora que eu vou decidir. Vou consertar aquele que eu vi que tem um defeitinho. E depois aí eu venho e mostro pra vocês. Depois que eu decidir o que eu vou fazer. Ok. Ó, tô mostrando ele montado. Todo montadinho. Eu fiz duas peças, né? Ó, aqui é outro. Eu optei por pôr esse detalhe que entra dentro das cores aqui, porque acabou o meu vermelho, eu não tinha mais vermelho, então eu optei por pôr esse detalhe aqui, que eu botei nessa parte aqui de cima e coloquei na parte de baixo, ou tanto faz. E aqui eu fiz vermelho, intercalando, né? Eu tive que fazer assim, eu tive que fazer algumas emendinhas, como aqui, ó. Ó, eu tive que fazer uma emenda, porque eu não tinha mais vermelho, realmente eu terminei com o meu vermelho, que já era uma sobra de um trabalho. Eu acho que ficou muito bonito. Eu particularmente adorei muito. Agora eu vou dar uma visão do que ficou a minha mesa de trabalho. Para vocês terem uma ideia do que vira. Olha aqui. Sobrou isso de vermelho. Ó, isso. Então, realmente eu aproveitei muito, aproveitei bem vermelho. Sobrou só uns pedacinhos que eu não quis, estava muito emendado, eu não quis usar. Mas, partindo de um esboço, né? Partindo de um esboço, foi aquele que eu mostrei pra vocês, lá no começo do vídeo, ó. Ó. Esse foi o esboço que eu peguei na internet.
O nome do bloco é Amish Block, que é uma das variações, né, desse Amish Block. Eu determinei que seria 20 por 20, para que eu pudesse desenvolver o tamanho dos quadradinhos e dos retângulos. Aí depois eu fiz todo o quadradinho, eu fiz cada um deles, eu calculei o tamanho. E depois ainda botei a margem de costura e fiz todo o meu projeto, tudo para poder chegar nesse resultado. Assim, ficou bem bacana. Eu achei muito lindo e espero que vocês tenham gostado.